Muito bem-vindos nessa sala, coisa boa, hoje é quinta-feira, tão bom, cada um que entra, contando um pouquinho de si, outros ficam até em silêncio, mas entra com um sorriso e a vibração que vai contagiando, isso é muito bom. E nós, aqui na sala, precisamos dessas vibrações, tanto nós encarnados como desencarnados, não é, gente? Coisa boa. Nós estamos no 115º encontro, olha isto, e o tema hoje é bem convidativo, é um tema que faz a gente parar para pensar, é sobre resiliência. E hoje pela manhã eu cutuquei, ou na hora do almoço, não lembro direito, eu cutuquei aqui as pessoas para falar sobre isto. Como é que está esse processo na sua vida, né? Eu tive alguns retornos, coisa boa, mas nós vamos conversar aqui na sala hoje sobre isso, tá bom? Mas antes, vamos fazer a nossa prece? Assim, todos nós vamos entrar numa conexão maior com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, tão importante, né? Juliana, você poderia fazer a prece para a gente, por favor? Faço sim. Então, que possamos entrar efetivamente nessa sala, nos prepararmos para vivenciar momentos especiais junto ao Mestre Jesus, aos nossos amigos, aos amigos espirituais que sustentam a cada reunião, a cada encontro nosso, que possamos absorver os aprendizados e aliviar as dores dos nossos corações, que possamos nos alegrar com a possibilidade de ser úteis, que possamos agradecer por sermos úteis. Pedimos a graça de Deus para que vejamos alegria em tudo e todos e que não desperdicemos as oportunidades que a vida nos traz. Pedimos a permissão do Mestre Jesus para iniciar o trabalho e encontro fraterno de hoje, certos de que bênçãos serão derramadas a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que Maria nos proteja e nos cuide hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Chegamos hoje aqui na sala e começamos a conversar, né? Cada um dentro do seu estado, dentro da sua cidade, mas dentro da sua casa, não é? Da casa física. Mas esse encontro aqui nos permite a entrarmos na nossa casa mental, na nossa casa do coração. Se o coração está apertadinho, nós vamos conversando, isso vai aliviando. Se o coração está esbanjando amor e alegria, a gente vai doando, e vamos nos fortalecendo. Então, é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Então, que nós possamos realmente aproveitar esses momentos que nós passamos aqui. Já sinto uma certa emoção, já. No começo dessa reunião, já estou sentindo uma certa emoção. Hoje, nós trouxemos uma convidada, que, na verdade, eu fui apresentada essa semana. Gente, nós estamos tendo presente em semana retrasada, eu conheci a Cláudia e ela veio, na semana passada, falar com vocês, né? A Cláudia é da cidade aqui pertinho, do Vale do Paraíba, de São José dos Campos. E a Cláudia me apresentou uma outra mãe, já não é aqui pertinho, fisicamente falando, é de outro estado, é do Pará, é uma cidade que eu nunca tinha escutado, adorei, porque, nossa, me trouxe um conhecimento. Eu nem sei se eu vou pronunciar certo, qualquer coisa você me corrige, tá? É Ananindeua. Ela vai me corrigir, tenho certeza. Ou seja, gente, fica 20 quilômetros de Belém. E aí eu fui olhar um pouquinho para saber, né? Porque quando ela falou assim, eu já imaginei uma cidade pequena. Pessoal, pequena é enorme. Se Caçapava tem 100 mil habitantes e Taubaté tem 318 mil habitantes, lá tem 536 mil habitantes. Então, olha que bacana. Eu queria até que ela conversasse, contasse para a gente um pouquinho de lá, né? Então, é a Rita Lopes, que está aqui conosco, que tem uma vivência bem interessante, é de uma alegria que me envolveu no nosso bate-papo. Assim como a Cláudia, me senti comadre íntima dela, e é tão gostoso porque a gente vai se conhecendo de forma virtual,
mas como a gente tem a mesma filosofia de vida, então isso se aproxima muito. Então ficou muito gostoso a nossa conversa. Como eu não sou egoísta, ou estou trabalhando o meu egoísmo, eu a convidei para ela vir conversar um pouquinho conosco, para vocês conhecê-la, que é muito bom. Boa noite, Rita. Fala uma boa noite para o povo. Abra seu microfone, está fechado. Boa noite, tudo bem? E aí, está muito quente em Pará? Qual é o nome mesmo da cidade? Ele tá friozinho, agora está chovendo, é o inverno amazônico que a gente fala nesse período, né? Inclusive está chovendo agora. E qual é o nome da cidade? Porque eu falei errado, tenho certeza. Ananindeua. Ai, gente, a gente tem que falar silabando, né? Até para nós falarmos mais rápido é complicado. Né? Ela atrapalha um pouquinho. A Rita tem muita coisa em comum conosco aqui, principalmente o pessoal da área da educação. O Luciano, que chegou agora, né? Cláudia, tem um povo aqui que é professor. A Rita também é professora, ela prepara jovens para o Enem. Conta um pouquinho do seu trabalho para nós, Rita, por favor. A gente tem um curso, né? Trabalhava eu e meu filho mais de perto, e o nosso curso, ele é um curso que fica num bairro de periferia, de Ananindeua, e nós preparamos alunos oriundos da escola pública para entrar nas universidades. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Né? Ele não é um curso popular. A nossa mensalidade, ela é pequena, tá? De acordo com o lugar onde nós estamos inseridos, mas é um curso que oferece uma estrutura de um curso grande. Nós trabalhamos todas as disciplinas, com carga horária, tipo língua estrangeira, 2 aulas, de sociologia, de filosofia, 2 aulas por semana, e a gente tem obtido muito sucesso. Vocês podem até acompanhar a gente pelo Instagram, né? O nome do nosso curso é Centro de Estudos Atitude. Ô, Rita, eu vou só pedir para você arrumar a câmera, porque a gente está pegando isso, vai arrumando aí. Não, mais para cima, mais para cima. Assim? Melhorou? Mais para cima, e agora coloca mais para a sua direita. Sim? Isso, isso. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Deixa eu pegar um livro para ver se fica melhor. Não precisa não, assim já está bom. Ficou bom. Se você puxar um pouquinho mais para a sua direita, vai melhorar. Mais um pouco, mais um pouco. Mais. Aula de matemática, gente, mais aí. Ótimo, Rita, muito bom. Ok. Ô, Rita, e quem trabalha com você aí? Da sua família? Quase toda a família. Meu marido, meus 3 irmãos. Ah, então tá. É uma família de professor. Bacana. Por que será que eu comecei já falando de escola, né? Mas tinha uma pessoa aí que te ajudava muito, né, Rita? O meu filho. Qual é o nome dele mesmo? Iago? Iago. Iago. Tem gente aqui que tem filho chamado Iago também. Quantos anos, Iago? O Iago, quando desencarnou, tinha 30 anos. E faz pouco tempo, né, Rita? Mais um pouquinho mais de 4 meses. Tá. Mas vamos conversar para a gente conhecer um pouquinho o Iago, filho dela. Conta para nós o que você aprendeu com o Iago nesses 31 anos, quase, né? Porque 9 meses de gravidez. Eu aprendi muita coisa. O Iago era um jovem de muita luz. E ele sempre me preparou para o desencarne dele. Ele dizia para mim e para o pai dele que ele ia ficar pouco tempo com a gente, que ele ia na nossa frente, mas que eu ia aguentar o desencarne dele porque eu era forte. Não sei de onde ele tirou isso, né? Mas tudo bem. E aí ele dizia: mãe, olha, eu vou na tua frente, porque com 15 anos nós descobrimos que o Iago tinha um hemangioma a nível de hipotálamo, que é o sistema nervoso central, e ele operou. E ele foi um verdadeiro milagre, porque ele não ficou com sequelas que comprometessem muito ele, né? Ele ficou com problema de temperatura, dores de cabeça, mas ele conseguiu fazer a faculdade dele de ciência da computação, trabalhava direto com a gente, era de uma alegria, assim, contagiante, de uma bondade. Assim, ele dizia que a necessidade tem pressa.
Então, ele era assim, às vezes a gente estava ocupada para já, em cima da hora para ir trabalhar, aí alguém precisava dele aqui no condomínio, ele ia ajudar, e às vezes quando ele chegava, ele dizia, meu filho, nós estamos atrasados, a gente precisa ir trabalhar. Aí ele dizia, mãe, tudo nele era rápido, tudo nele ele tinha que fazer tudo rápido. Aí eu dizia, meu filho, ele dizia, mãe, tu sabes que eu não tenho muito tempo, por isso eu tenho pressa. Esse era o Iago, ele sabia que o porquê que ele tinha passado pelo problema da cirurgia que ele sofreu, né, que ele teve que fazer com 15 anos, ele teve um sonho revelador, e aí ele, através do sonho dele, ele disse para minha mãe, eu cometi suicídio em vida passada, e eu vim com esse resgate. E eu estava envolvida na situação, eu e uma tia dele. Tanto que ele disse que na cena do sonho, ele via a mãe dele, na encarnação passada, gritar muito, e nós trocamos de lugar nessa encarnação. Nessa encarnação, quem gritou no desencarne dele fui eu, porque nós estávamos na academia fazendo exercício, porque ele era minha pochete, eu era a pochete dele. A gente vivia junto quase que 24 horas. Ele só se afastava quando ele saía com os amigos, eu ia fazer uma outra coisa, mas a gente era o tempo todo juntos. A gente tinha uma família muito feliz, eu, meu esposo, ele e os nossos 2 bichinhos, uma gatinha e um cachorro que nós temos. Mas, gente, eu sabia que um dia, como disse Nossa Senhora para o Chico, tudo passa. E eu sabia que essa felicidade ela ia passar e que eu iria ter momentos de mudanças, né, de aprendizado, e foi assim que aconteceu. No dia 13 de novembro, o meu filho praticamente desencarnou nos meus braços, só não foi nos meus braços porque não deixaram que eu me aproximasse dele, mas ele teve sucessivas paradas cardíacas na minha frente. Eu vi o primeiro suspiro dele, que foi ao nascer, e também vi o último, que foi no desencarne dele. No plano da Terra, né? No plano da Terra, sim, sim. Já fiquei sabendo até de notícias que ele está bem, foi muito bem recebido em uma colônia da onde ele veio, e ele já estava preparado, para se ele estava, porque ele dizia para mim que ele ia embora, e está bem, já está até se colocando a trabalho. Ô, Rita, esse hemangioma que ele teve na cabeça é um tumor benigno, né? A cabeça é complicado, né? Ele é do sistema nervoso, ele é do sistema circulatório. Não tem aqueles sinais que as pessoas, às vezes, têm no rosto, né, que são aqueles avermelhados e são grandes. Aquilo ali são veias, e o dele foi essas veias no lado de dentro da cabeça, bem no hipotálamo, no sistema nervoso central. E nesse tempo que você passou com o Iago, você falou que ele era uma pessoa altruísta, né? Ele ajudava. Isso, sim. Aí no seu trabalho, ele se destacava aí no seu trabalho? Sem dúvida, ele era aquele que ele mostrava, ele motivava, ele não deixava o pessoal desanimar. Quando os meninos estavam desanimando, ele botava eles para cima. Não, ele falava da situação dele, né, da cirurgia que ele teve do processo todo que ele vivia, né, porque ele dizia, mãe, você não sabe, eu vivo com uma bomba relógio. A qualquer momento eu posso ir embora. Era assim que ele dizia. E ele era um jovem, tinha um sorriso, mãe é meio suspeita para falar de filho, né? Porque a gente sempre bota um ingrediente, acha eles lindos, e eles são lindos mesmo, todos os nossos filhos são lindos, porque são presentes de Deus para a gente, né? E aí a gente cuida deles até a hora em que o mestre, porque além de ser nossos filhos, apesar de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. Então, quando ele nos dá de presente, chega um momento em que ele pega de volta, né? Ei, meu filho, vem-te embora, chegou a hora de vir embora. E aí vai. E foi assim que aconteceu. A gente percebe, né, que você está trabalhando bem, né, essa questão do luto. Porque mas eu choro muito. Sim. Eu choro muito, choro pra caramba. Então, o luto é uma dor, né? Muito grande. Você acredita que o fato dele ter te preparado no decorrer da encarnação dele ajudou de uma certa forma, ou foram as suas convicções?
Ele também. Não, porque ele, ele operou em 2008, com 15 anos, em 2009 nós começamos a fazer o Evangelho no Lar. Então, toda noite a gente reunia para o estudo, né, para conversar, e aí ele sempre me dizia, isso de uma certa forma me preparou. Eu tive uma premonição em outubro, quando eu fui beijá-lo, para dar boa noite para ele, eu senti que eu ia enterrá-lo. Eu me assustei, né, porque nós que somos mãe, que nossos filhos foram na nossa frente, a gente sabe que o coração da gente é como se ele fosse apertado, e tirado fica apertado, assim, a gente sente uma dor física, uma dor horrorosa. Ela é uma dor muito profunda, muito profunda. E aí eu senti isso antes dele, eu cheguei no quarto, eu não falei nada para ele, ele disse, que foi, mãe? Eu disse, não, filha, estou cansada. Mas quando eu cheguei no quarto, eu falei para o meu marido. Aí ele dizia, reza, Rita, pede a Deus, fala. Aí eu pedi, mas como eu já tinha pedido lá na frente, ele me deu uma moratória, eu acredito, né, porque ele correu risco de morte, quando a primeira cirurgia, ele fez duas, uma dia 8 de dezembro e a outra no dia 9. Agora não teve mais moratória, ele tinha que ir mesmo. E aí eu pedi que ele não levasse, né? Deus não leva meu filho, mas aí chegou o momento, né, gente? Porque meu filho é uma subjetividade, ele é individual, ele precisa progredir, assim como nós, né? Assim como os nossos pais, ele precisa voar livre, ir para outras esferas, evoluir. E foi o que aconteceu. No dia 13 de novembro, meu filho fez a viagem de volta para casa. E você sente a presença dele, Rita? Às vezes eu sinto como se ele conversasse comigo, principalmente quando eu choro, né? Eu já disse para ele, olha, Iago, vou te dizer uma coisa, eu vou chorar. Não interessa. Quando vem a vontade de chorar, que a gente sabe que nos assalta em qualquer lugar. Qualquer lugar a gente lembra, dá vontade de chorar. Às vezes é uma música, às vezes é um cheiro, é um lugar que a gente passou junto. Alguém diz alguma coisa que era uma frase que ele usava. Então, tudo isso para nós aperta um gatilho e aí a gente chora mesmo, não tem jeito não. Aí eu digo para ele, mas eu sou muito parecida com a Cláudia, eu choro mais quando eu vou orar de noite, quando eu vou dormir. Durante o dia, a gente trabalhando muito, eu lembro, mas não choro. Eu choro mais à noite mesmo, quando eu vou conversar com ele, quando eu vou conversar com Deus. Aí eu me libero, né? Eu me permito chorar, porque para mim o choro é terapêutico. É terapêutico, e é interessante que o trabalho também, né? Você disse que enquanto você está trabalhando em movimento, não é? Mas a hora que você para, Isso. E o bom é que você faz um equilíbrio aí. Isso. Nem tanto lá, nem tanto cá. Isso, né? isso. Isso é um aprendizado, né, Rita? Sim, sim, eu estou aprendendo a chegar em casa sem não tê-lo, né? Meu marido, ele me ajuda muito nesse ponto, porque ele diz assim, Rita, nosso filho viajou, nosso filho é uma subjetividade, ele não é nosso, ele é de Deus, né? E assim a gente vai levando, ele toda ele amanhece, ele diz assim, mais um dia. Eu não gosto muito disso, sabe? Mas ele diz, mais um dia. E aí mas nós vamos ter que falar muito isso, porque a gente, né? A gente é imortal, então mais um dia ele é infinito, né? Verdade. Ô, Rita, e conta para mim, você voltar ao trabalho, ele trabalhava aí com você. Você voltou a trabalhar quanto tempo depois do desencarne dele? Eu não parei. Ele Mas você não ficou nem uns dias em casa, nada? Não, a gente não parou, nem eu, nem meu marido. A gente tinha uma reforma para fazer na sala, ampliar a sala, nós dois que quebramos a parede. Véspera de Natal, a gente estava lá, quebrando as paredes do curso, trabalhamos incansável lá, restaurando, fazendo a restauração, usando, né, criando a sala que a gente diz que é a sala do Iago, e nós não paramos. Não fiquei nenhum momento sem trabalhar, né? Não tive insônia, graças a Deus o meu sono foi um sono... até hoje eu não perco o sono, eu não fiquei com problema de insônia, também me alimentei sempre bem, desde o início, né? Eu me sinto amparada pela espiritualidade, em todos os momentos. Quando está apertando muito, eu chamo logo pelos meus amigos espirituais, eu chamo logo pelas forças do bem, que me ajudem, que me sustentem, porque eu sei que eu preciso caminhar, e eu não posso ficar parada.
Ninguém pode ficar parado, a gente tem que caminhar. É a nossa... Eles foram porque eles cumpriram a missão deles. Nós aqui estamos tendo ainda que cumprir a nossa, né? E fazermos com maestria, para o nosso bem, né? É assim que eu penso. E você me contou que o Iago, ele que levou o evangelho para dentro do lar da sua casa, né? Foi o Iago. Foi o Ele Iago. pediu, né? Isso, e nós não paramos. Isso foi em Ele voltou em 2009. 2009. E você falou também que ele fazia um trabalho assistencial, que convidou vocês também. O Iago, ele era interessante. Ele ia ficar com pessoas no hospital sem que a gente soubesse. Ele socorria os vizinhos. E lá ele ajudava muitos jovens. Né? E ele dizia, mãe, bora voltar para o trabalho. Porque a gente trabalhava começamos a trabalhar antes da pandemia num centro espírita aqui não, lá de Belém, chamado Caminheiros do Bem. A gente trabalhava com pessoas em situação de rua. Ele ficava mais na parte da logística e eu ficava na parte do atendimento, que eu gostava de ficar no atendimento fraterno, lá conversando com os nossos irmãos em situação de rua. E aí a pandemia veio, nós tivemos que dar uma parada, né? E aí ele disse, mãe, bora voltar. Só que não deu tempo dele voltar, né? E agora eu estou me preparando para voltar. E foi lá que você conheceu o Alberto Almeida? O Alberto Almeida eu conheço... Nessa região, né? Eu frequentava o centro dele, que é aqui próximo, é Ananindeua, no bairro da Guanabara, no Jardim das Oliveiras. Lá a gente também ia muito. Tomávamos os nossos passes. E foi lá que ele contou o sonho que ele teve, e aí o doutor Alberto Almeida disse para ele que ele tinha tido merecimento de saber o porquê dele ter passado pela cirurgia e ter essa dificuldade, né? Ter que enfrentar toda essa luta. Foi lá. Olha, nós convidamos a Rita para vir contar a história, porque o que mais nos chamou a atenção foi essa questão dela de voltar ao trabalho rapidamente. Então, é lógico que cada um tem a sua própria construção, né, sua forma, mas é interessante ouvir a forma, a construção da vida da Rita, não é? Bem bacana, para a gente ter até parâmetros e até ânimo para a gente prosseguir. E sabe, Rita, eu estava me lembrando, porque o assunto hoje é resiliência, né? E resiliência na física é uma propriedade de alguns corpos, né, de esticar e voltar. Acho que a gente fez assim com a cabeça, acho que ele sabe mais que eu. Esticaria, me ajuda aí. De esticar e depois você ter a capacidade de voltar, né? Então, a mesma coisa, às vezes, na vida, nós somos convidados a isso, né? De repente, a gente tem que se esticar, mas depois eu tenho que voltar de novo, né? No caso da Rita, focando aí o trabalho, trabalhando com jovens, ela está lidando com pessoas mais jovens, que muita coisa lembra do filho dela, está ali o tempo todo. Sim. E ela me contou que nas aulas eles ficavam assim, espantados, como ela estava tendo essa força, né, de voltar e voltar da forma como ela voltou. E aí ela começou a dar aula de espiritismo, é isso, Rita? Eu converso com eles. Sempre, eu já tenho o projeto há 5 anos, e eu sempre falo para eles, né? Eu sempre digo para eles que é preciso se conectar com a divindade, de qualquer seja, porque tem lá várias denominações, né? Então, eu digo que é importante que você se conecte. Eu falo da vida após a morte, porque eu acredito, né? Eu falo do perdão, né? De confiar em si, de se conectar com Deus, de acreditar no perdão, porque às vezes a gente não acredita que é merecedor de perdão de Deus, né? A gente tem, às vezes, algumas crenças que são muito violentas no sentido de que a gente é condenado e a dor não, a dor ela é uma professora. Ela é uma professora. Uma professora que cobra a lição mesmo, a gente só sai dela quando a gente aprende. É uma professora que as linhas são da linha da causa e efeito, né? Isso. Mas cheio de livre-arbítrio, né? Isso. Mas é interessante, sabe? Porque uma das coisas que a gente observa, né? E não precisa ser psicólogo, cientista, né? Da educação, filósofo, mas assim, o que a gente percebe é que se fala muito pouco sobre a morte, né?
As escolas não tratam disso, não tratam disso. Os lares, né, os pais, as pessoas não conversam sobre a morte, né, o que é a morte, o próprio desencarne. E aí, teus alunos têm esse merecimento, essa felicidade de conversar, mas por quê? Porque eles já partiram do exemplo, né? Te viram ali que aconteceu, né? O fato de você, o filho, e eles conheciam, porque estavam ali junto, né? Isso. E como que ela lida com essa dor? Chamou a atenção deles. É muito bacana isso, né? Então, é de grande aprendizado. Né? E obrigado por você ter vindo aqui contribuir pela sempre. noite. Pela Virei noite. sempre. Isso aí nos alimenta bastante, viu? Mas sabe, Rita, eu me lembrei, em 2003, em outubro de 2003, teve uma professora, a gente está falando de educação, chamada Andréa Salgado, no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. Ela sofreu um acidente. Ela subiu naquela banana, uma banana, sei lá o nome daquilo lá, da banana, e veio uma lancha, né? E ali na lancha desencarnou um jovem de 16 anos, e ela foi amputada as pernas dela, né? Foi decepada a perna dela. E ela conta que naquele momento, olha que interessante, no momento, ela conversou com Deus, na hora do acidente, e falou para ele assim, deixe, pelo menos posso ficar sem perna, posso ficar sem uma perna, mas me deixa, porque eu quero educar ainda meus filhos, quero ver meus filhos crescerem. Ela tinha 33 anos. Foi em 2003, né? E aí, ela foi socorrida, foi para o hospital, mas não foi só uma perna, foram as duas pernas. E quando ela voltou da cirurgia, eles ficaram preocupados, tanto o médico, né, uma pessoa de 33 anos, tanto o médico como os familiares, o marido, preocupado em como abordar com ela, né, o fato de que ela não tinha mais as pernas. Não sei se vocês lembram dessa história, mas deve ter no YouTube aí, no Google, deve ter. E aí, quando eles chegam para ela, o marido conta, né, ele foi acho que na Ana Maria Braga, ele relata, teve várias outras entrevistas, quando ele chega para ela para contar, ela fala assim, fixa, foca, não no que eu perdi, mas naquilo que eu ganhei, falou para ele. Deus está permitindo que eu fique e continue na educação dos meus filhos. Olha, gente, que resiliência, olha que maturidade espiritual nesse momento. Isso é um alívio para a família que estava transtornada de como, né? E ela ali consolando. Passado, e ela ali insistiu, teve a honra, né, dignidade do trabalho, fisioterapia em cima de fisioterapia, e ali ela conseguiu 2 próteses. E hoje ela anda com as próteses. Mas teve que reaprender a andar. Então, assim, essa história da Rita e essa história da Andréa Salgado são exemplos bons para a nossa vida. Porque os exemplos maus existem para que a gente não faça, né, dessa maneira. Mas os exemplos bons existem para que a gente tenha referência e que a gente perceba o quanto o ser humano, nós encarnados, somos capazes. Né? Então, para mim, resiliência é isto. Esticou, mas eu volto no ponto, se eu tenho a minha fé, se eu tenho as minhas convicções, eu volto nesse ponto e continuo a prosseguir. Né? E aí, Gustavo, o que você acha, Gustavo? Está fechado seu microfone. Desculpem. Bom, primeiro, eu acho que é muito bacana a gente trazer histórias, né? Como a gente tem feito essas últimas 2 semanas, e fazendo esses contatos, criando esses amigos de outros estados, de outras regiões, mas que trazem no coração as mesmas vivências, as mesmas experiências complexas, não vamos dizer difíceis, mas complexas, e a gente vê que nós todos estamos precisando se unir para aprender a resistir à dificuldade, à dor, a uma tendência, às vezes, de deixar o sofrimento tomar conta, né, das nossas vidas. Então, que bacana, Rita. Eu acho que, assim, eu acho que eu perdi minha mãe já há 20 anos, e ela
teve câncer, foram 2 anos de doença. Eu acho assim, quando a gente também tem um tempo onde a gente vai trabalhando um pensamento, uma ideia, nada deixa a gente 100% preparado. Mas eu acho que, sobretudo, quando a gente busca se espiritualizar nos valores da nossa vida, dos acontecimentos da vida, do mundo, não quer dizer que a gente não vai sentir dor, tristeza, saudade, mas a gente consegue ressignificar isso tudo de uma maneira construtiva, né? Quando a gente não busca expandir as nossas percepções, os nossos sentimentos para algo maior, para algo realmente espiritual de Deus, fica mais difícil. E isso, como a Rosana colocou, e você, né, colocou a sua história, eu acho que o trabalho ajuda isso, né? A gente não se fechar, a gente buscar se expandir, a gente buscar agir para lidar de uma maneira melhor, de uma maneira mais plena. Semana passada eu acabei não fazendo essa colocação na Cláudia, mas eu estava comentando com a Rosana que todos aqui devem conhecer aquela atriz Cissa Guimarães, perdeu um filho com 18 anos, muito jovem, num acidente, né? Ele foi atropelado. E ela, de lá para cá, ela fez todo um processo de busca espiritual também. E eu vi uma entrevista mais recente, ela falando assim, que ela precisava continuar se mantendo alegre, se mantendo feliz, para ela continuar irradiando isso e criar essa relação, né, com o filho que ela acredita, hoje ela sabe que continua vivo, que continua seguindo. Mas ela falou um negócio interessante, ela falou assim, que eu nunca mais vou ser feliz como eu era, porque não tem jeito. Mas é o meu dever ser 70%, 80%, 60%. É o meu dever ser o mais feliz que eu puder, porque dessa maneira eu estou alimentando, né, meu vínculo com meu filho, eu estou emanando para ele. E isso a gente faz na ação da vida, né, trabalhando, e eu acho que isso talvez possa ser uma fala comum, mas eu acho que quando a gente sofre um impacto desses, é muito difícil, né? Eu acho que a vontade é a gente querer se fechar dentro da concha, e por um tempo que, se a gente não desenvolver essa vontade, não forçar um pouquinho, a gente vai ficando ali, né? A gente vai ficando, porque não é um processo fácil. Então, eu acho que a tua história é um pouco diferente, porque, né, você não sabia efetivamente, mas olha que coisa interessante, ele ter essa percepção de que a caminhada dele teria um prazo, não teria um fim, mas teria um prazo. E ele se preparar a você, né? E óbvio que, volto a dizer, não tem como a gente não ter saudade. E que bom que a gente sente saudade, porque tem amor, né? A gente não tem saudade daquilo que não marcou positivamente. O que não é bom a gente quer até esquecer, mas aquilo que é bom demais, como que a gente não vai ter saudade, né? Mas é uma saudade que a gente ressignifica de pensar. Nós vamos nos encontrar, nós vamos estar juntos espiritualmente, nós vamos, quem sabe, poder se reencontrar no palco da vida humana, no palco do mundo, em outros projetos de aprendizado, né? Eu acho que isso, desenvolver essa crença é o caminho melhor para a gente se fortalecer, não deixar essa força da saudade, da tristeza, né, do que vai contra, tomar conta de nós, e a gente alimentar essa força. E isso tudo, daí o tema, né? Eu acho que a gente só consegue com resiliência. Se a gente for ver o sentido, eu gosto muito de procurar o sentido da palavra, né? Resiliência vem do latim siliens, que quer dizer saltar, impulsionar, e o prefixo re é novamente. Então, é saltar novamente, saltar novamente. Ser resiliente não é você ser firme e você não fraquejar, ou você não ter
dificuldades, mas é você não se render, é você se adaptar, é você, ao invés de enxergar o difícil, né, o obstáculo, você conseguir ver além e você conseguir se moldar para atravessar aquele obstáculo. E será que esse não é o grande processo espiritual que nós todos estamos aqui fazendo, né, gente? Como pais, como mães, como filhos, como amigos, como companheiros de jornada, como irmãos espirituais que nós todos somos, né? Nós estamos aqui para aprender essa resiliência, para aprender a não bater de frente com a ferramenta sagrada de aprendizado, que é essa chamada dor, né? Mas o Guilherme mesmo ele tem um poema lá, quem sabe depois ele coloca, que vai falar que a dor é inevitável, mas o sofrimento a gente pode evitar, né? A dor ela é necessária, mas o sofrimento a gente depende do nosso querer. Eu quero sofrer, eu quero me render, ou eu quero vencer, eu quero ampliar os meus sentidos, as minhas percepções. Eu quero realmente acreditar com fé de que aquela criatura que eu amo tanto, que era tão complexa, de tantas emoções, que é um filho para cada um de nós, não pode deixar de existir só porque não existe mais um corpo físico. Aquela gama de sentimentos bons, difíceis também, cada um tem a sua história, a gente tem luz e treva dentro de nós, conflitando e se trabalhando para que a luz cada vez mais vá se ampliando. Mas isso é muito grandioso para deixar de acabar, né? E eu acho que talvez o grande aprendizado que a morte física nos inspira a buscar entender essa vida que continua após essa morte do corpo. Então, a gente só tem a agradecer a tua fala, viu, Rita? E que é a fala de todas as mães, nós estamos juntos há uns 2 anos e meio, né, sei lá, e cada mãezinha 3 aqui anos, já, 3 anos. 3, olha lá, cada mãe aqui já teve o seu momento de se colocar, e muito obrigado de você poder trazer seu testemunho, tá bom? Obrigada, Gustavo. Guilherme? Boa noite a todos e a todas. Rita, muito bom te ouvir. E te ouvir nos mostra, de uma certa forma, como a gente tenta olhar para as nossas aflições e fraquezas diante de uma situação que a gente nem prevê. E, na verdade, como você colocou, é algo diferenciado, que foi até previsto. É como se você contando o teu filho tivesse plena consciência, como tivesse feito uma TVP, naturalmente. Saber a causa, os porquês e aceitar uma condição. E o que é interessante na sua fala é que ele, sabendo disso, ele viveu cada experiência, como na sua fala mesmo, você diz, ele não queria perder tempo. E você falando assim, eu me lembrei, até de um ditado, se não me engano, é africano, quando ele fala sobre o que nós angariamos na vida, valores que realmente vale a pena. Eles fazem um questionamento dizendo assim que não entende muitas vezes o ser humano, que quando jovem, ele trabalha tanto que ele perde a saúde para ganhar dinheiro, acumulando coisas transitórias. Em determinado ponto da vida, ele precisa gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. E ele vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Então, seu filho é como se ele vivesse cada dia como se fosse o último daquela experiência, mostrando que o importante não é quanto tempo nós vamos viver fisicamente, mas é como nós estamos vivendo. É a bagagem que vai se crescendo. E é claro, quando a Rosana fala em resiliência, ela trouxe até o conceito aí da física, que, né, a psicologia traz da física, a capacidade do material sofrer uma força, ela sofre uma força elástica, depois de aplicado, não mais aplicada a força, ela volta no seu ponto, né? E acho que você explica bem isso nessa situação que você viveu e continua vivendo. Mas uma coisa que é interessante é que a gente entender dor
não é mostrar para as pessoas que eu estou forte o tempo todo, que eu preciso demonstrar força. Mas, como você disse, é mostrar minha força mesmo chorando. E eu preciso chorar, eu preciso aliviar, mas eu não vou permanecer imóvel, lamentando dos porquês. Porque é tão algo interessante essa transcendência de espiritualidade na tua família. A Cláudia colocou também muito bem isso na semana passada, e compreender aquilo que é realmente a doutrina espírita nos fala da imortalidade da alma. Porque é muito difícil ainda para a gente mesmo espírita se falar sobre morte. Tem um livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, se não me engano, no final dos anos 70, ela escreve um livro sobre a morte e o processo de morrer. E ela faz uma avaliação sobre experiência de quase morte e entrevistando pessoas em fases terminais e as famílias das pessoas. E ela, no final do livro, ela traz um pensamento muito interessante, que as pessoas, a maioria das pessoas, ela vive como se nunca fosse morrer. E quando descobre isso, elas querem correr tanto. E se a gente trabalhasse a morte de uma forma natural, porque a gente parece que a gente nunca tem um fim, a gente não sabe se vai ser amanhã ou depois. E a gente foca muito na transitoriedade. E quando chega um momento, a gente fica assustado, né? A gente fica assustado. Rita, esqueci o nome do seu filho. Iago. Iago? Significa o vencedor. Isso, Iago. O Iago talvez esteja presente aqui conosco, nas suas vibrações, agradecer a ele pela história de vida. E o Iago representa muito aquela fala de Francisco de Assis, né? Estava Frei Leão junto com ele numa pocilga, e Frei Leão pensando na vida, sobre a morte, muito preocupado, e perguntou: Pai Francisco, meu pai, se você soubesse que fosse morrer amanhã, o que você faria? E responde Francisco: eu continuava capinando meu jardim. E isso, no Iago, ele continua capinando seu jardim. Sim, com certeza. Na situação. É isso que a gente precisa fazer aquilo que nós estamos fazendo. Porque se a gente soubesse que amanhã vamos desencarnar, o que a gente faria? Precisamos correr, pedir perdão, pedir desculpa, fazer aquilo que deseja e viver essa plenitude, né? Que felicidade é aquele momento único teu, em que você precisa fazer somente o que precisa estar fazendo. E essa experiência é extraordinária. E essa semana passada, quando veio a Cláudia e a Rita falar das suas experiências, dessa fortaleza, porque eu não sei como eu agiria numa situação dessa. Eu não sei se eu tinha essa força que a Rita e a Cláudia trouxe para a gente, de estar conseguindo falar dessa dor. Eu não sei. Porque quando o Evangelho nos traz uma experiência de conhecimento, não significa que ele nos demonstra fortaleza, porque isso é uma relação conosco. E eu só mensuro fé nos momentos difíceis. Eu não consigo entender sobre essa força divina que eu tenho em momentos que está tudo muito bem. É nesse momento que eu vou somar todas as minhas experiências. Porque fé não significa ficar de pé o tempo todo, nos momentos difíceis. A gente cai, mas ela dá a possibilidade de levantar. Chorando, sorrindo, eu vou continuar. E sabendo dessa imortalidade, que as nossas conexões, elas passam a ser diferentes. Agora, eu não tenho, como você não tem o abraço físico de água, mas você transcende para um abraço espiritual, é algo diferente. Talvez seja a sublimação do amor que Cristo nos fala. Porque uma fala de João, ele diz assim, que muitas vezes não entende as pessoas que amar a Deus que não vê, mas tem dificuldade de amar o próximo que vê a todo tempo. E a sublimação do amor é quando eu não consigo tocar fisicamente, mas quando eu sinto o toque da alma, é um preenchimento, é uma conquista extraordinária. Não significa que todas as mães aqui vão passar pela mesma situação e devam viver assim. Cada um tem o seu tempo e tem o seu momento de reação. Esse processo de autodescobrimento que nós vamos tendo junto nas experiências de estudo, contando as próprias experiências e chegar o momento para ver como que eu vou agir diante de tudo isso. Então, é tão gostoso ver o depoimento de cada mãe. E eu vi a sua hoje, Rita, assim, de uma forma que traz um aprendizado, e
tentar, quando estiver doendo meu dente, eu lembrar de você, falar, meu Deus do céu, eu sou um dente. Quando aquela pedra no rim começar a doer, né? Cada um vai viver a experiência da dor de uma forma diferente, para onde essa dor vai nos levar. Tirando a gente da zona de conforto, lembrando que a gente precisa manter as raízes que ela nos alimenta, mas a gente não deixa que a vida nos crie âncoras que nos paralisa, o mesmo processo de lamentação o tempo todo. Isso de Joana de Ângeles, quando ela vai falar do ser consciente, ela vai falar que o ser consciente ele não mais se lamenta, não mais procrastina, mas ela só se modifica. E a dor é essa ferramenta que nos dá essa possibilidade de estar aqui, sorrindo, chorando, trocando experiências para que a gente possa se ajudar uns aos outros. Talvez seja essa realmente o que o Cristo espera da gente, através da nossa experiência, não impor para você como tem que ser o seu comportamento. Isso não é nem cristão, mas é talvez passar a experiência e quando a gente precisar dar uma de gritar, de chorar, a gente poder olhar, minha mão está aqui. Eu não posso te levantar, mas eu posso fazer com que você segure, porque você, no momento que você precisar levantar, ela vai estar aqui. Porque a gente não é forte o tempo todo, né? A gente tem momentos que a gente vai precisar de um dos outros. Essa experiência que é o nosso apoio, né? Então é isso que eu queria dizer. Obrigado, Rita, por essa experiência e vou me lembrar de você, tá, Rita? No momento da minha dor de dente. Falar, não posso gritar pela minha dor de dente. Porque as nossas dores físicas são muito mais fáceis de ser curadas. Essa é muito mais simples. Mas existem dores da alma que não tem na farmácia. Talvez esteja nas prateleiras das casas espíritas, das igrejas católicas, evangélicas, de várias denominações. Mas não é só pegar da prateleira e abrir e tomar. Precisa viver, né? Isso que a vida torna-se diferente. Hoje, eu acho que é o melhor dia de todos os nossos dias, porque hoje a gente tem capacidade de continuar escolhendo qual vai ser o próximo passo. Que Jesus fortifique nossos passos, Rita, que fortifique os seus. Certeza que o Iago está trazendo para nossas experiências, te inspirou, né? No meio de tantos jovens, nós temos um jovem que, eu não gosto de dizer que, eu estou com a memória, eu estou perdendo a memória, essa Vitória que eu esqueço o nome, não sei o que acontece. Vinícius. Não, eu lembro do Vinícius, ele não é o nosso guia, assim, mas ele, sempre quando há jovens que nos trazem ensinamentos como o Iago trouxe hoje, ele sempre tem uma presença mais constante, né? E, com certeza, de repente, o Iago vem junto conosco para viver essa experiência que eu acho que é a causa da gente estar aqui hoje e você está trazendo essa experiência para a gente hoje. Viu? Obrigado. Nós não sabemos exatamente, né, como os caminhos se cruzam, né? A gente sabe que a gente se cruza. Então, nós vamos nos encontrando. Então, há 3 anos atrás, encontramos, então, uma mãe aflita, que o filho desencarnou, e ali eu e o Guilherme fomos fazer o atendimento, e não imaginávamos que esse trabalho chegaria o que chegou até hoje, né? Conhecer pessoas especiais como vocês. Grandes ensinamentos para nós. Muitas vezes falam, vocês nos dão colo, mas quem nos pega no colo são vocês, porque nós temos aprendido muito. Já não vamos mais ficar reclamando das dores físicas, né, Guilherme? Então, gente, é só Deus mesmo, só Deus. Ângela? Verdade. Oi, gente, boa noite para vocês. Eu ouvindo a história e pensando no Iago e no tema dessa noite, como ele provou ser resiliente. Ele já veio consciente, foi um presente essa consciência para ele, mas merecida. Então, nada vem por acaso. Então, ele mereceu ter essa consciência, por quê?
Porque ser resiliente é enfrentar traumas, crises, desafios, problemas, com transformações, grandes transformações, sem se abater. Então, desde o começo ele sabia, ele foi intuído, ele foi levado a ter essa consciência, então ele foi um verdadeiro resiliente. E ele deu exemplo para a família, para essa mãe maravilhosa, está sendo para nós hoje, para nós aprendermos o que é ser resiliente. É quando a pessoa começa a aprender a superar seus problemas com tranquilidade, porque todos nós temos traumas, todos nós temos dores, e ser resiliente é quando nós começamos a ter os problemas, a enfrentar os problemas de agora em diante com mais tranquilidade, com leveza, com sabedoria. E a psicologia fala que é quando a pessoa tem resistência e equilíbrio emocional frente às adversidades. Daí, gente, eu me lembrei de um passado muito distante, que foram aqueles cristãos que eram perseguidos e condenados à morte de maneira violenta, como se eles fossem o quê? Eles eram seres inteligentes, como nós, e por eles serem cristãos, não adorarem aos deuses que eles seriam obrigados a adorar, eles eram colocados, presos em postes, queimados vivos, ou então eles eram atirados às feras que vinham da África, as feras mais diferentes, e eles ficavam famintas. E como que eles entravam nas arenas e nos grandes circos? Eles entravam cantando hino de louvores a Deus, a Jesus. Eles eram resilientes. Olha, até isso, porque essa palavra resiliente, ela está sendo mais usada de uns anos para cá, de uns bons anos para cá. Antes eu não conhecia, não, até uns 15, 20 anos atrás eu não conhecia. E agora a gente, entendendo o que significa, a gente vai ver exemplos hoje, como o do Iago, e exemplos vivos, porque quando aqueles homens eram atirados às feras, ou queimados vivos, ou arrancados aos pedaços, dilacerados, eles já não viam mais nada, porque eles tinham tanta fé que eles, naquele momento, a espiritualidade tomava conta daquela situação, eles não sentiam os seus corpos físicos serem dilacerados. Eles eram espiritualmente já elevados através da luz, porque eles acreditavam na luz de Jesus, eles acreditavam nessa vida eterna. E a gente aprende a sofrer muito. Se a gente não sofrer, é porque a gente não ligou, a gente não deu importância. Isso acontece com todo mundo. Mas quando nós começamos a ter noção do que é ser resiliente e da importância que isso significa para o nosso equilíbrio emocional, psicológico, a gente luta contra esse eu que o Guilherme mencionou, sobre o nosso inimigo maior, que somos nós mesmos, e aí a gente ganha força, sabe através do quê? Dessa fé que a gente vai cuidando todos os dias, principalmente nos dias difíceis, nos dias das dores, da saudade, e a gente vai cuidando dessa fé. Como? Pensando em Jesus, lendo seus ensinamentos, revendo alguns livros, ouvindo uma música de louvor, uma música de gratidão pela vida que temos, pela oportunidade que temos a cada dia. Então, tudo isso são mecanismos para nós nos tornarmos resilientes. Caindo por ele. Eu penso assim, a gente aprende sempre, tá? Um beijo grande no coração, obrigada. Obrigada, Ângela. Quando nós fomos criados, Deus colocou, né, a fé dentro de nós, pequenina lá dentro, e permite que nós, a cada etapa,
vamos ampliando essa fé, vamos crescendo. E hoje eu tenho certeza que nessa sala a nossa fé aumentou, tenho certeza. Chicarina. Boa noite a todos e a todas. Francamente, eu estou aqui emocionado, pensando em tantas coisas que, na verdade, eu não conheço. Como diz o Guilherme, eu não conheço o que é a perda de um filho, a perda de um neto, mas conheço o que é a perda do pai, da mãe, dos avós, todos que me antecederam, eu já perdi todos. E doeu bastante. Até hoje, dói, e a gente sabe que essa dor é uma dor, eu diria que salutar, porque foi criado um vínculo, foi criado amor, foi criado respeito, foi criado por eles, por ter me ensinado, me dado alguns conhecimentos, algumas oportunidades da vida, e hoje eu tenho essa responsabilidade de passar esse conhecimento para os meus filhos e os meus netos, né? Mas eu não conheço essa dor da perda. Mas conhecendo um pouquinho sobre essa resiliência, o que me vem à mente é que se nós não tivermos um conhecimento do que nós somos e qual é o nosso entendimento da vida, a gente jamais vai conseguir entender e ficar resignado com as perdas. Porque se o Iago foi mais cedo, é porque ele era um homem de bem e partiu antes, porque a sua missão já estava cumprida. Curta, mas necessária e importante para ele. Eu vou contar uma historinha muito rápida. Eu fiz um atendimento, certa vez, no Centro Espírita, de uma mãe que tinha perdido um filho ainda na gestação, e ela me pediu, me implorou que colocasse essa proposta na sala para comunicação dele, e para minha surpresa esse feto se manifestou e pediu que eu dissesse para a mãe que o tempo de 7 meses que ele teve de gestação foi o suficiente para ele conhecer o amor que ele tinha por ela e que ela tinha por ele, porque num período passado ela tinha praticado o aborto e ele não teve tempo de saber se havia conexão entre os dois. Então, agora tinha sido dado a ele essa experiência de voltar por um período muito curto para entender se tinha amor entre os dois. E eu, quando trouxe essa notícia para ela, ela ficou tão consolada que foi uma coisa fantástica. E a criança nem nasceu e já se comunicava e sabia que 7 meses eram suficientes. Imaginou 30 anos. 30 anos de compartilhar tudo que a gente pode compartilhar. Como você falou, Rita, ele era ali o seu escudo, você escudo dele, vocês dois juntos o tempo todo, devem ter trocado muitas ideias, muitas falas que ficaram entre só vocês dois. Isso a gente leva para a vida. Isso que eu tento fazer com os meus filhos, porque se um dia eu perder algum deles, eu vou saber que eu fiz a minha parte. Eu tenho certeza que você fez a sua e que todas as mães que estão aqui têm esse conforto, principalmente conhecendo a nossa doutrina, que é uma doutrina de esperança, uma doutrina de certeza que Jesus nos apoia e nos dá todas as oportunidades diariamente. Nós temos que saber trabalhar com elas. E a esperança que vocês vão se encontrar e vão se encontrar por toda a eternidade é o que conta. É isso, já foi dito tudo que poderia ter sido, mas eu acho que nós temos que louvar e agradecer a Deus por essas oportunidades. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, Chicarinha. Vamos lembrar, né, dessa professora Andréa Salgado, quando ela disse ao marido: não fixe no que eu perdi, mas fixe no que eu ganhei.
não é? Então, nós sabemos que somos todos irmãos, somos espírito em evolução, ora pai, ora mãe, ora irmão, ora vizinho, ora, né, aluno, e que estamos aqui para uma grande jornada de aprendizado e de amadurecimento espiritual. Agora nós vamos para a nossa prece, e nesse momento é tão bom, porque podemos agradecer pela hora, podemos agradecer pela oportunidade, e também sentir a presença dos amigos espirituais, dos entes queridos que nós amamos tanto, que nesse momento a gente abre o nosso coração, nossa mente. É uma oportunidade que nós temos. Guilherme, você poderia fazer a prece, por favor? Pois não. Tem música de fundo. Pois é, Guilherme, sabe que eu esqueci de pegar aqui? Vai conversando com eles que eu vou pegar, peraí. Pois pede ajuda para os universitários ali. Ajuda parece com música. A gente tem paciência. Então, a gente vai se preparando para a gente fazer essa experiência. A gente aquietar um pouquinho agora também, não só a nossa fala física, mas aquietar um pouquinho os nossos corações, para que a gente consiga, sempre que quisermos, a transcendência, o toque da alma. Agradecemos, Senhor, a espiritualidade amiga que acompanha-nos nesse encontro fraternal. Agradecer a teu filho, minha irmã, pelas riquezas a que foi trazido. Que ele receba o teu carinho, o teu abraço, o teu pensamento. É um carinho, é um afago que chega até ele. E gostaria, meus amigos e minhas amigas, como nós podemos nos conectar quando assim desejamos. Porque o amor, ele transcende as barreiras do mundo físico e do mundo extrafísico. A vida vai tão além. A busca de nós mesmos, das experiências pelas quais guardamos na consciência os objetivos que no berço fomos recebidos por mais uma viagem. Com algum tempo determinado, e nesse intervalo, de berço ao túmulo, ficam grafadas em nós as experiências vividas, os encontros, os desencontros, a fala amorosa, mas também a fala agressiva, que ao longo do tempo vamos aprendendo a deixar do lado aquilo que machuca, para realmente vivermos experiências diferentes em tempos de tantas crises nas relações humanas. O mundo clama por amor, e dos dois lados da vida precisamos nos juntarmos para aquilo que transcende, para que espíritos ainda infelizes, com uma bendita oportunidade que Deus nos dá de recomeço, mas tantos ainda não sabem o que fazem. Se aproveitássemos mais
o tempo precioso na carne. Resta-nos somente o sorriso e a alegria e a bendita oportunidade de estarmos juntos. Bendito sois vós, Senhor, que ensinou-nos a orar. Viveu a experiência do amor para que nós, seguindo os seus passos, sentimos também essa experiência maravilhosa, pelo menos em alguns pontos da existência. Sintam-se abraçados, amigos queridos. Envolva-nos sempre, Senhor, no teu abraço misericordioso. E tenhamos-nos todos uma noite iluminada no amor do Cristo Jesus. Muita paz a todos, hoje e sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um amparo, uma noite de muita luz e de muito amor e de muita fé. Um abraço, gente, e até semana que vem.